Olá, amigos e irmãos. Vamos meditar hoje na palavra do Senhor. O livro de Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 2, no versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Amigos, irmãos, o Senhor Jesus ele revela a João ali todo o livro de Apocalipse, a revelação de Cristo a João, das coisas que haveriam de acontecer. E nós escolhemos a igreja de Esmirna. Nós vamos falar aqui, refletir pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que essa mensagem ela traz aos nossos corações. O Senhor Jesus ele revela a João. João estava na ilha de Patmos ali. As portas haviam se fechado todas no mundo para ele. Estava ali à beira da morte. Então abre as portas do céu e a revelação de Cristo a João. Teve o privilégio de escrever esse livro maravilhoso que ninguém precisa de ter medo ao ler, não precisa de ficar assombrado. É o livro que mostra o triunfo da igreja de Cristo, a vitória da igreja sobre o mundo, sobre a antiga serpente, sobre Satanás, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. A vitória do corpo de Cristo, meus irmãos. Vamos nos alegrar com esse livro. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Cristo não foi simplesmente um profeta que nasceu, e aí ele cumpriu o seu ministério e morreu, e está escrito na sua lápide e pronto. Não. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo vive. A cruz não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo. Pelo contrário, ele levou consigo as chaves da morte e do inferno. O nosso Cristo, o nosso Deus, é o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É o Filho de Deus, o vencedor, o que foi digno de abrir o livro com 7 selos. Conheço as tuas obras e tribulação. Essa primeira palavra, conheço, me chama muito a atenção, porque Cristo ao mandar João escrever a essas igrejas, ele usa essa palavra em algumas dessas igrejas. Conheço. Cristo, ele conhece aquilo que o seu pastor não conhece sobre você. Cristo conhece aquilo que a sua esposa não conhece sobre você. Cristo conhece aquilo que os nossos irmãos na igreja não conhecem sobre nós. Aquilo que os nossos pais não conhecem sobre nós, Cristo conhece. Cristo conhece todas as coisas. Ele conhece a verdade no íntimo. Ele não se deixa levar por performance ou por aparência. Cristo conhece todas as coisas. Ele sonda os nossos corações. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus olhos passeiam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ele conhece o que nós fazemos quando nós fechamos a porta do nosso quarto. Ele conhece todas as coisas. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós estamos sendo monitorados pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que passeia entre os castiçais de ouro. Ele conhece as intenções do nosso coração. Se nós fazemos a sua obra, com amor, ou se é por obrigação, ou se é em busca
de aprovação e admiração dos homens. Não vamos dar a nossa esmola diante dos homens. Não vamos buscar a admiração dos homens. Este mundo tem buscado muito a admiração dos homens e muitas pessoas têm caído com isso, têm abandonado a fé no Senhor Jesus Cristo, têm feito coisas horrendas contra Deus, porque foram desaprovadas pelos homens e então abandonaram a fé e começaram a fazer coisas horríveis, porque os homens a decepcionaram. Quantas histórias vemos por aí? Mas vamos fazer as coisas com piedade a Deus. Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, sabendo que o Senhor Jesus, Ele conhece os nossos corações. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que agrada a Deus em todos os ambientes. José, por exemplo, diante ali, junto da mulher de Potifar, ela todos os dias ali, ela assediava ele, cantava a ele, né? Não é isso? E ele disse, olha, como faria tamanha maldade, pecaria contra Deus. Só estava ele e ela ali. Ele poderia ter feito aos olhos carnais humanos, se ele seguisse o palpitar dos seus desejos, mas ele não fez, porque ele tinha a convicção de que aquele que conhece todas as coisas estava observando ele, porque é nos momentos de tentação que nós, resistindo, nós somos aprovados por Deus. O homem deve se alegrar no momento em que ele vence a tentação, porque ele é aprovado por Deus. O homem ou a mulher, o ser humano, o cristão, ele deve se alegrar na tribulação. Naquele momento difícil, pode ter certeza que o Senhor Jesus, Ele nos assiste em nossas tentações, que não são poucas na vida do cristão. Não são poucas. Nós vamos continuar